Você vai ouvir agora mais uma reflexão com o pastor Carlos Alberto Figueiredo. Olá, queridos. Quase que o vídeo não saía hoje, por falta de chapéu. Deve ter uns 5 lá em casa, mas eu não consegui achar nenhum. Depois descobri, Jane passou lá por casa e arrumou. E quem vai achar um chapéu que foi arrumado? Mas encontrei agora, finalzinho da tarde, ainda vai dar tempo de compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus que está no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 14, e nós vamos ler do verso 21 até o verso de número 24. Verso 21 a 24 do capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Então disse o rei Davi a Joabe: atendo hoje o teu pedido. Vai, pois, e traze o jovem Absalão de volta. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei misericórdia diante de ti, ó rei meu senhor, porque o rei fará segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse, porém, o rei Davi: volte para a sua casa o jovem Absalão, mas não veja a minha face. Volte para casa, mas não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa, mas não via a face do rei Davi. Absalão é um dos filhos de Davi. Davi teve várias mulheres e de cada uma delas ele teve filhos e não deu outra. Confusão entre os meninos. Amnon, que era filho de uma outra esposa de Davi, estuprou Tamar, a sua irmã, meia-irmã na verdade, porque ela era filha de Davi, mas de outra mãe. E então Absalão, que era irmão de pai e mãe de Tamar, resolveu matar Amnon e o fez. E então, por causa deste assassinato, Absalão, filho de Davi, foi exilado para uma cidade chamada Jesur e ficou lá no exílio por vários anos. 2 anos já haviam se passado. E então Joabe percebeu que o coração do rei Davi andava triste por causa do filho que perdera, da filha que fora estuprada e do outro filho que agora estava exilado. Mas ele não ia quebrar o mandato real e ia trazer de volta o filho assassino. Mas o coração não segue mandato real e sofria por este jovem que estava no exílio. Joabe, general de Davi, percebeu isto e montou uma pegadinha, contratou uma mulher para contar uma história ao rei Davi de que ela tinha 2 filhos, era viúva, e um filho matou o outro, e por causa disso agora as pessoas queriam pegar este filho assassino para matá-lo. E ela disse: se eles fizerem isso, eu vou ficar desfilhada dos 2 filhos, o que morreu e o que matou, que agora vai ser morto. E então o rei disse: não permitirei que tal aconteça. Vou baixar um decreto que protegerá esse teu filho para que ninguém o mate. Então ela disse: e por que o senhor não faz o mesmo com seu filho? Por que o senhor tem essa misericórdia toda com o meu filho e não tem com o seu filho, que está no exílio? Então Davi
entendeu, ele disse, isso aí tem a mão de Joabe atrás. Mas caiu na pegadinha e mandou trazer o jovem. Mas ele disse que ele venha para sua casa em Jerusalém, mas que ele não veja a minha face. Que ele volte para Jerusalém, mas que ele não volte para minha casa, para minha presença, para minha comunhão. Deixe ele lá, no canto dele. Já ouviu essa história? Perdoo, mas não esqueço. Perdoo, mas é ele lá e eu cá. Já viu isso? Não funciona. Esse tipo de perdão meia boca não funciona. Esta reconciliação pela metade não funciona. Porque Absalão não precisava, não era só voltar para Jerusalém, ele tinha que voltar para a casa do seu pai. O coração do seu pai, Davi, não se daria jamais por satisfeito de simplesmente diminuir a distância entre ele e o seu filho. Ele queria, era o seu filho totalmente na sua casa, na sua intimidade, coladinho nele. Mas ele não era capaz deste nível de perdão. O perdão total, o perdão que zera a dívida, o perdão que restaura completamente, o perdão que transforma, o perdão que abençoa. O máximo que ele podia imaginar era este perdão parcial. Queridos, às vezes nós imaginamos que Deus nos perdoa com o mesmo perdão que nós perdoamos os outros. Deus nos perdoa com um perdão total, com um perdão absoluto, com um perdão completo. Deus nos perdoa e esquece os nossos pecados de tal maneira que nós podemos estar na sua presença santíssima e o nosso pecado não está a afrontar tamanha santidade. É deste perdão completo, total, que aproxima total, que traz não só para Jerusalém, mas para dentro de casa, para pertinho do coração. É deste perdão que Deus fala quando diz que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão branco como a lã, ainda que sejam como carmesim, se tornarão como a alva neve. Deus perdoa totalmente. Deus zera a conta completamente. É neste perdão que você deve confiar. É a esta compaixão e a esta misericórdia que você deve se entregar. É este nível de reconciliação que Deus enviou Jesus Cristo para executar. Deus te abençoe. Volte não só para Jerusalém, mas para casa.